Hoje eu quero levar a nossa audiência para uma cena que não é da Terra, é do céu. Uhum. E assim, normalmente, quando o assunto é apocalipse, a mente de quase todo mundo já vai direto para a cultura pop, né? Ah, com certeza. A gente já imagina logo um filme de ficção científica. Sim, tipo catástrofes globais ou, sei lá, uma fantasia sombria cheia de monstros, meteoros caindo. E esse é o instinto mais comum, até pelas imagens que a gente consome diariamente nas telas, sabe? Exato. Mas os textos antigos que formam a base do nosso mergulho profundo de hoje, eles passam bem longe dessa estética de caos descontrolado. Passam longe mesmo. Eles formam, na verdade, um tratado incrivelmente profundo sobre ordem, propósito e governo real. E a nossa missão aqui é justamente decodificar essa visão milenar e especificamente os capítulos 4 e 5 do livro do Apocalipse. E olha, não é para alimentar previsões assustadoras ou teorias da conspiração da internet, tá? Não, de jeito nenhum. É para responder uma pergunta muito mais fundamental e prática, que é, quem realmente está no controle de tudo? Nossa, essa é a pergunta-chave. Sim, e entender como a lente de quem olha para o céu contrasta radicalmente com, sabe, aquele caos absoluto do noticiário terreno que a gente acompanha todos os dias. E o mais intrigante sobre isso, eu diria, é que a gente precisa abandonar aquela necessidade de catalogar cada criatura exótica ou tentar desenhar um mapa literal do que está no texto. O valor dessa análise está em capturar o porquê da visão ter sido construída dessa forma, compreender a estrutura de como o divino governa o cosmos. Tipo, isso muda as engrenagens da fé na prática. Muda tudo. Sim, porque para qualquer pessoa que está lidando hoje com excesso de informação, crises globais e aquela pura ansiedade do século XXI, mergulhar nessa cena celestial oferece uma âncora invisível. E o que me impressiona e me deixou muito curioso quando eu estava lendo os materiais é que essa âncora é lançada de uma forma muito abrupta. Muito. Porque até o capítulo 3 dessa narrativa, o foco é inteiramente na Terra, né? Sim, é uma descrição bem crua, na verdade. Exato, crua, é sobre igrejas enfrentando perseguições, conflitos internos, líderes falhando, um monte de pressões sociais. São, tipo, problemas muito mundanos e que parecem absurdamente familiares para nós hoje. Uhum. Mas aí, no capítulo 4, o texto dá um salto. Tem um convite que diz simplesmente assim, sobe aqui. Sobe aqui. Exato. E aí a perspectiva sai da poeira da terra e passa para o céu. E o contraste é brutal. Totalmente brutal. O texto faz questão de mostrar para a gente que a realidade visível e a realidade espiritual, elas operam em frequências completamente opostas, sabe? Sim. Na Terra, a descrição é de uma crise contínua, mas quando a narrativa atravessa essa espécie de porta para a dimensão espiritual, o cenário muda na hora. A gente não vê anjos correndo de um lado para o outro em pânico, né? Não tem estado de emergência, não tem um comitê de crise lá debatendo o que fazer sobre os problemas dos humanos. A primeira coisa que entra no campo de visão não é confusão. É um trono. É um trono. E o fator primordial aqui, o detalhe mais importante de todos, é que é um trono ocupado. Sabe, para quem nos ouve visualizar isso, imagine a sensação de estar preso num engarrafamento terrível. Tá chovendo, o pessoal tá buzinando loucamente, o pânico começa a bater porque você vai perder um compromisso importante. Nossa, um pesadelo urbano, né? Total. E quem tá ali no asfalto só consegue enxergar o caos imediato. Mas aí, do nada, a gente é puxado para fora dessa cena e colocado lá dentro da sala de controle de tráfego aéreo. Uhum. Lá do alto, as luzes estão piscando no ritmo certo. As rotas estão todas mapeadas, tudo flui e faz total sentido. O trono atua quase como essa sala de controle máxima da realidade. Olha, a analogia do tráfego aéreo ajuda bastante a ilustrar essa mudança de perspectiva, mas a gente precisa só ajustar um pequeno detalhe para não perder a essência da mensagem. Qual o detalhe? É que, tipo, uma sala de controle de aeroporto sugere controladores distantes, frios, sabe? Pessoas operando máquinas e radares com um certo distanciamento emocional. Ah, entendi. Fica impessoal. Exatamente. O que o texto descreve é um ambiente de autoridade, sim,
mas de uma presença vibrante e intensamente pessoal. O ponto central de se começar com a imagem de alguém já assentado no trono eu diria que é tanto psicológico quanto teológico. Ok, vamos desempacotar isso. Por que começar a visão exatamente com essa imagem de alguém sentado? Porque o ser humano entra em colapso diante do vácuo de poder. Quando a gente não sabe quem está no comando das nossas vidas, ou, enfim, da própria história humana, a ansiedade domina. O que faz todo sentido se a gente pensar na postura física da figura, né? A figura não tá, tipo, andando de um lado para o outro, roendo as unhas. Precisamente, o ato de estar assentado, lá na literatura antiga, significa que a obra está completa e que o domínio é inquestionável. Um monarca não se senta no trono. Se o palácio dele está sob ataque, ele está perdendo a guerra, certo? De jeito nenhum. Ele se assenta quando o reino está seguro. Então, ao apresentar essa imagem logo de cara, o texto constrói tipo um piso de concreto emocional. Ele basicamente avisa para quem lê que a sala de comando não foi abandonada. Uau! Essa é a fundação de segurança que a mente humana precisa para conseguir processar todos os juízos e os eventos cataclísmicos que o livro vai revelar um pouco mais para frente. Bom, então vamos desempacotar os detalhes visuais dessa sala de comando. Porque, lendo assim, meio superficialmente, algumas descrições parecem só umas escolhas de decoração meio extravagantes. Parecem mesmo. Estético para nós. O que tem por trás dessa escolha de pedras específicas para descrever o divino? O que se esconde aí é uma rede de hiperlinks antigos fascinante. A gente tem que lembrar que o texto original foi escrito para um público que estava totalmente inverso na tradição hebraica. Eles conheciam as referências. Exato. Essas pedras não são aleatórias, sabe? Elas conversam diretamente com o livro de Êxodo, lá no Antigo Testamento. Na instituição do sacerdócio, o sumo sacerdote usava um peitoral. Era uma espécie de colete sagrado que continha 12 pedras preciosas. E cada pedra representava uma das 12 tribos do povo de Israel. O sacerdote carregava o povo literalmente sobre o peito quando entrava na presença divina. E aqui é onde fica realmente interessante. De todas essas 12 pedras lá do peitoral, quais são as duas que o autor escolhe para descrever quem está no trono? Ele escolhe o sárdio e o jaspe. E, o significado disso é simplesmente genial. Conta pra gente. O sárdio era a primeira pedra do peitoral. O jaspe era a 12ª, ou seja, a última pedra. Caramba, isso é incrível. Então não é design de interiores de jeito nenhum. É um código literário escondido ali à vista de todos. Sim. Ao usar a primeira e a última pedra para descrever a essência daquele que governa, a mensagem é que Deus abrange absolutamente tudo. É o conceito do alfa e do ômega visualizado na prática, sabe? Sim, faz muito sentido. Tudo começa e tudo termina no ocupante do trono. Ele carrega toda a história, do primeiro ao último instante, na própria identidade dele. Não tem, tipo, 1 milissegundo de existência que escape do brilho ou do controle dele. Mas olha, tem um elemento aí que adiciona uma tensão narrativa fantástica nessa cena. Porque ao redor desse trono de pedras brilhantes, tem um arco-íris. Sim, o arco-íris. E vamos ser honestos aqui. Um trono cósmico que emite juízos e governa o universo deveria, pela lógica comum, gerar um terror absoluto. A expectativa humana diante de um tribunal assim é de uma punição esmagadora. É a nossa intenção natural. Como é que a presença de algo tão associado à esperança, como o arco-íris, muda a forma de encarar o poder absoluto dessa sala de comando? Ela transforma o juízo em algo que é contido pela aliança. Se a gente for lembrar, o arco-íris aparece lá na narrativa de Noé como o símbolo definitivo de que mesmo depois da tempestade e de todo o juízo, a vida seria preservada. Ah, claro, a promessa de não destruir a Terra de novo. Exato. Se não houvesse o arco-íris ao redor desse trono, a gente teria apenas a visão de uma ditadura cósmica aterrorizante, super fria e implacável. Mas o arco-íris garante que a justiça que emana dali é sempre dosada pela misericórdia. É como se fosse uma trava de segurança do amor. Exatamente isso. O texto está afirmando que a divindade não sofre de amnésia nos momentos de ira, sabe? Tem uma lembrança eterna das promessas que foram feitas.
É uma garantia visual de que o poder absoluto não age por acessos de fúria descontrolada, mas age por amor leal. Então, beleza. Temos o líder, o trono e a garantia da misericórdia com o arco-íris. Mas a visão não para por aí e não se restringe a um monarca solitário boiando no espaço. Não mesmo. O texto apresenta todo um conselho, ou tipo um gabinete mesmo ao redor dele. Tem 24 anciãos e uns seres viventes cheios de olhos. Uhum. E aqui eu preciso fazer o papel do advogado da nossa audiência moderna. Para nós, hoje, ler sobre seres cheios de olhos e anciões com coroas soa bem bizarro. Talvez até meio assustador. Que tipo de estrutura é essa? Olha, é muito compreensível esse estranhamento. A nossa mente contemporânea é muito individualista e científica, né? Então a gente tenta racionalizar e visualizar tudo de forma anatômica. Sim, a gente quer saber a biologia do ser de olhos. Exato, o que não faz sentido aqui. A cosmologia antiga entende o universo de forma estrutural e delegada. O apóstolo Paulo, por exemplo, lá no livro de Colossenses, ele fala explicitamente sobre tronos, dominações, principados e potestades, que são visíveis e invisíveis. Uhum. A premissa aqui é que existe um governo espiritual em pleno funcionamento. A realidade invisível possui ordem, possui hierarquia e muita administração. Esses anciãos, independentemente do debate acadêmico, se eles representam humanos glorificados ou anjos de alta patente, eles exercem um papel crucial. Que é qual? O papel de que eles já estão entronizados. Ou seja, eles não estão numa fila de espera do SUS burocrática aguardando a eternidade começar. Eles já estão governando junto. Isso mesmo, eles já participam ativamente desse conselho. A mensagem por trás desse simbolismo todo é que o cosmos tem uma base administrativa que é muito estável. Mesmo que a Terra pareça um pandemônio. Exato. A Terra pode parecer uma bagunça caótica, governada pelo acaso, mas tipo as cortinas são abertas para revelar que tem estruturas antiquíssimas e inabaláveis, mantendo as leis do universo no lugar. Sabe, no meio desse conselho cósmico majestoso, uma coisa me fez parar e questionar toda a cena quando eu estava estudando. Os tais seres viventes que estão ali diante do trono possuem uma atividade muito, mas muito peculiar. O cântico, né? Sim, eles não param de repetir a mesma frase. O texto diz literalmente que eles cantam dia e noite. Santo, santo, santo. Uhum. E eu confesso que, na nossa sociedade atual, que é totalmente viciada em estímulos, onde a gente precisa rolar o feed do celular a cada 3 segundos em busca de dopamina e de alguma coisa nova. A gente cansa rápido das coisas. Demais. Então a ideia de seres repetindo uma única palavra sem parar soa quase como um tédio torturante. Porque o céu eterno é descrito como uma repetição contínua. Olha, essa é sem dúvida uma das barreiras mais difíceis da gente atravessar. Porque, como você disse, nós associamos repetição à monotonia. Porque tudo que a gente consome aqui perde o sabor muito rápido, né? Sim, uma música cansa depois da 20ª vez. Uma paisagem maravilhosa vira rotina no dia a dia. Mas a grande ruptura de paradigma aqui é a gente entender a natureza de quem está naquele trono. Como assim? Aquele ser é infinito. Se Deus é infinito em beleza, infinito em sabedoria, em amor e mistério, então, a cada instante que esses seres observam o trono, eles não veem a mesma coisa da mesma forma. Uau! O que parece pra gente uma repetição de santo, 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 não é um disco arranhado tocando no fundo. É tipo uma reação em tempo real a algo novo? Exato. É um grito de espanto genuíno. Tenta imaginar que a cada milissegundo, esses seres descobrem uma camada inteiramente nova da divindade. Uma profundidade de caráter que eles nunca tinham percebido nos milhões de anos anteriores. Nossa, isso é poderoso. O vocabulário deles simplesmente colapsa diante da infinitude. A única palavra que consegue expressar esse choque de deslumbramento contínuo é santo. Como dizem os analistas, Deus não precisa de novidade para se entreter. Ele é a própria novidade inesgotável. Então o que acontece nessa sala de comando não é tédio de forma alguma. É um espanto eterno. Caramba, isso vira o jogo completamente.
Não é monotonia, é simplesmente a incapacidade de absorver tanta grandeza de uma vez só. Perfeito. Mas tem um detalhe. Logo depois de nos estabelecer nesse ambiente de pura adoração e de ordem absoluta, a narrativa corta para uma crise que, sério, beira o desespero. O capítulo 5 joga a atenção lá no teto. Aquele choque de realidade. Pois é, porque se a sala de comando está em ordem, porque o autor da visão, o João, de repente começa a chorar compulsivamente. A crise se instala ali porque surge um objeto misterioso na cena. É um livro ou um pergaminho, né, que está selado com 7 selos e está seguro por aquele que está no trono. Esse livro é a representação do destino final do universo. É o plano de redenção e de justiça para toda a história humana. E o problema que gera o desespero do João é que uma voz ecoa ali, perguntando quem é digno de quebrar esses selos e abrir o livro. E ninguém responde. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Ninguém no céu, ninguém na terra ou debaixo da terra se qualifica para isso. E o choro do João, a gente entende que não é só uma tristeza passageira do tipo, que pena que não abriu. De forma alguma. O choro dele carrega o peso da angústia de todas as gerações humanas perante o silêncio e as injustiças da nossa história. Pense bem comigo. Se aquele livro permanecer fechado para sempre, a maldade nunca vai ter um ponto final. Verdade. As vítimas da história nunca vão ter justiça. E o nosso sofrimento humano não vai fazer o menor sentido. Se o livro não for aberto, a história acaba numa tragédia absurda. O João chora porque parece que o universo emperrou de vez. Nossa. E é exatamente aí que a gente tem o clímax de toda essa jornada literária. Porque um dos anciãos se aproxima do João, ali no meio das lágrimas, e diz algo para reconfortar ele. Sim, ele dá a grande notícia. Ele avisa que o grande campeão apareceu e venceu. O texto anuncia: o leão da tribo de Judá venceu. E, poxa, se a gente estivesse assistindo a isso num filme no cinema, a trilha sonora ia subir no volume máximo, a expectativa ia bater no teto. Falam de um leão. Eu, como qualquer pessoa, imagino um predador majestoso, pronto para rasgar os inimigos, sabe, a força suprema da natureza. O rei da selva. Mas quando João se vira para ver esse grande leão, o que ele enxerga de fato? Ele enxerga um cordeiro. E olha, não um cordeiro forte, saudável e intocável. Ele vê um cordeiro com marcas de que foi sacrificado. Que loucura! Essa é provavelmente a maior quebra de expectativa teológica já registrada na literatura antiga. O João escuta sobre a autoridade máxima do leão, mas quando ele olha, ele vê a vulnerabilidade máxima do cordeiro. E isso exige uma pausa profunda da nossa parte aqui. Porque isso vai totalmente na contramão de tudo que a humanidade entende sobre poder e sobre resolução de problemas, né? Totalmente. Se você olhar na política global, nas salas de reunião das grandes corporações ou até, nas discussões inflamadas nas redes sociais, o mundo aplaude os leões. A gente é ensinado a aplaudir o mais forte. Sim. A humanidade valoriza a agressividade. Quem esmaga o oponente num debate, a força militar, o cara que tem o rugido mais alto. A solução para os nossos medos, quase sempre, é buscar um leão que possa nos proteger devorando os nossos inimigos. Então, o que isso tudo significa na prática? Como essa imagem do cordeiro subverte a lógica da nossa sociedade? Ela subverte a lógica pela própria raiz. Porque o céu inteiro que está ali naquela visão não se curva diante do cordeiro por pena dele, sabe? O céu se curva porque reconhece ali o verdadeiro e maior poder de todo o universo. É um novo tipo de poder. Sim. A mensagem não poderia ser mais cirúrgica. O poder de Deus, ou seja, a força do leão, sempre se manifesta através do autossacrifício, que é o cordeiro. Jesus é declarado digno de segurar o destino de toda a humanidade nas mãos, não porque ele conquistou nações com espadas, exércitos ou coerção. Ele é digno porque amou até as últimas consequências, derramou a própria vida e redimiu pessoas de todas as partes do mundo. É o triunfo através da entrega, não da dominação. Exato. Isso desmonta na hora qualquer sistema político, religioso ou social que se baseie no medo e na dominação brutal sobre o outro. O universo é governado por um amor que é capaz de sofrer pelos outros. Que impacto! E quando essa revelação acontece lá na sala do trono, tem uma explosão.
Uma adoração universal rompe aquele silêncio de antes. Milhares e milhares de seres começam a cantar em uníssono que o Cordeiro é digno. Eles celebram que percebem que as rédeas do cosmos não estão nas mãos de um tirano orgulhoso, mas estão nas mãos daquele que se deixou sacrificar por amor ao que estava quebrado. Bom, então, amarrando todas essas revelações impressionantes do nosso estudo de hoje, as pedras do sacerdote, a sala de comando inabalável, os seres lá descobrindo novas camadas de santidade e essa força paradoxal do Cordeiro. Como tudo isso aterra na segunda-feira de manhã de quem nos escuta? Sabe, como uma visão mística tão grandiosa assim ajuda o pessoal a, sei lá, pagar os boletos, lidar com problemas de saúde ou encarar a ansiedade do dia a dia? Olha, aterrissa trazendo 3 alicerces que são muito, muito práticos para a mente e para o espírito. Primeiro de tudo, existe um governo ativo. A ideia daquele trono ocupado serve para lembrar a gente que, por mais caóticas que sejam as notícias no jornal, as forças do acaso e da maldade humana não têm a última palavra. Isso já tira um peso enorme das costas. Demais. E o segundo ponto, existe um conselho, uma ordem espiritual sustentando a realidade invisível. A gente não está flutuando sozinho e perdido num vazio cósmico sem sentido. E o terceiro? O terceiro e mais importante. O centro da história não é o nosso desempenho, mas sim o que o Cordeiro já realizou. O sacrifício dele foi o que abriu o livro. Portanto, a nossa vitória sobre as angústias da vida não depende da nossa força exaustiva de tentar controlar tudo, mas do descanso naquilo que ele já garantiu. Nossa, é muito reconfortante. É como ressoar aquela frase genial que atravessou os materiais que a gente analisou hoje, que é: enquanto a terra vive ansiedade, o céu vive adoração. Essa frase é perfeita. É literalmente a diferença entre olhar as circunstâncias na altura dos nossos olhos e olhar a vida a partir dessa sala de comando lá do alto, né? Ela sintetiza tudo, sim. É um lembrete vívido de que a ansiedade que a gente sente é a reação de quem foca apenas naqueles selos não abertos da vida e no caos da terra. Já a adoração surge quando a gente entende de verdade que quem detém o livro da nossa história é aquele que nos amou o suficiente para se sacrificar. A história da humanidade e a história individual de quem está nos acompanhando agora não está perdida. O leão, que na verdade é o cordeiro, já garantiu o final do livro. Esse é bem um momento em que a cabeça explode e o coração se acalma, né? E, sabe, se o evento central do universo, o ato que abriu o destino de todas as coisas, pareceu, pelo menos à primeira vista, o maior fracasso possível, que foi a morte de um sacrifício, isso muda totalmente a nossa perspectiva sobre as nossas próprias lutas diárias. Muda completamente. E aí fica uma provocação final, uma reflexão para a nossa audiência. Será que os momentos em que a gente se sente mais frágil, menor e aparentemente derrotado pelos cenários difíceis da vida, não são, na verdade, os momentos exatos em que a gente está mais próximo de entender e acessar a verdadeira força que governa o mundo? Uau! Porque se a vulnerabilidade do Cordeiro foi o que venceu o caos, talvez a nossa própria vulnerabilidade também seja o caminho e não o obstáculo a ser escondido. Com certeza. Que essa jornada cósmica pela sala de comando acompanhe o pessoal que nos ouviu em cada passo da semana. Muito obrigado a quem ficou com a gente até aqui e até a nossa próxima análise profunda.